Olá, meus amigos, tudo bem? O André que tá por aqui, como é que vocês estão aí? Tudo certo? Bacana? Quarta-feira, dia 5 do 2, né? 5 de fevereiro de 25, olha que bacana. Como é que tá todo mundo? A gente vê se meu topete tá bonito aqui, show de bola. E hoje eu queria falar com vocês sobre treinamento de vendas, né? Treinamento de vendas, ele é eficaz? Treinamento de vendas funciona? Treinamento de vendas, ele é necessário? Sei lá, né, velho? E aí, como é que você fala sobre isso? Eu, nos últimos 15 anos, eu trabalhei com treinamento de vendas, comercial, equipe, gerência, um monte de coisa. Eu tô dizendo isso pra vocês, por quê? Porque essa semana, né, eu recebi uma mensagem, André, bacana, a sua equipe aí na loja deve ser bem treinada, né, por você e tal, porque você era treinador. Bom, agora eu tô gerenciando a loja, né, uma operação aqui, e tem os vendedores, tem todo o pessoal bacana aqui. Mas a questão é a seguinte, como tem uma frase de Peter Drucker, olha que bonito isso, Peter Drucker, que significa o seguinte, que ele fala o seguinte, a cultura come, esmaga a sua estratégia no café da manhã. Essa é uma frase fantástica. A cultura come a estratégia no café da manhã. O que quer dizer isso? Em muitas organizações, você vem com algumas ideias bacanas, você vem com algumas situações e a cultura não deixa você implementar isso, entendeu? Você vem, mas a cultura não deixa. O que eu quero dizer com isso? Não onde eu estou que a cultura não permite, não tem nada a ver. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, vamos pensar na função. Quando eu dava treinamento para gestores, que eu formava os gestores, quem já participou de treinamento de gestão comigo, até já sabe que eu nunca falei sobre teoria disso, teoria da Maslow, era um treinamento prático, né? E assim, quantas vezes eu confrontei o dealer, eu confrontei as pessoas acima, dizendo que o gerente na loja, às vezes ele não tem o tempo para treinar como um cara que vem e treina, como um treinador de mercado mesmo, como eu fazia, como o Henrique da Superliga faz, como o Michelzinho do Almoro, como o Vagnão, como vários outros treinadores que estão no mercado aí, como um monte de gente faz, Alessandro, enfim, um monte de gente bacana que treina, a Sônia, né, a Sônia lá do Sul, que faz treinamento de vendas, a gente vai na loja, a gente não tem muita obrigação com o horário, não tem muita obrigação com as coisas, nós vamos fazer. É diferente o gestor, né, é diferente o gestor. Que nem diz meu amigo Andrezinho lá de Vitória, né, que a gente falava que o treinador, a gente ia catequizar lá na loja. Então a gente ia lá catequizar. E aí quando o André virou gerente, ele falou, cara, eu tô de sunga e atirando flecha. Porque em vez de catequizar, ele virou índio. Porque é justamente isso. A cultura come a estratégia no café da manhã. É impressionante. Óbvio que se você é um gestor que tem um viés, uma veia, alguma coisa de treinamento, de orientação, lógico que a sua equipe vai se despontar, não tem como, é osmose. Agora o que acontece é o seguinte, o treinamento de vendas, pensa o seguinte, nas funções, a gente fala que nem no futebol tem lá, né, os fundamentos básicos, a venda tem um fundamento básico. Então hoje, eu tenho situações que eu mesmo estou atendendo na loja, com 4, 5 palavras você vende um carro, não precisa encantar o cliente para vender um carro. Eu preciso encantar, legal encantar, você precisa de nota, mas tem venda que você não encanta e vende. E tem venda, e tem atendimento que você faz um puta de um bagulho e não vende. Você tá errado? São situações, aí existe o rapport, aí é você entender quem tá na tua frente. Tem cliente que vai precisar falar mais, tem cliente que vai falar menos. E assim, tudo certo, tá tudo lindo e maravilhoso. A questão é o seguinte, a gente precisa entender todos os cenários, e esses cenários são sempre os mesmos. São sempre os mesmos, é avaliação, agora é PVA, negociação, é o carro que demora para chegar, então uma série de situações. Então, quando você monta uma estratégia, isso é um treinamento. Então você, óbvio, foi lá lidar com objeções. Tem algumas técnicas que só com a PNL que você vai conseguir. Técnicas de katana, de texto, de algumas coisas. Acho que foi essa semana que eu postei um vídeo fazendo uma prospecção aqui, né? Uma prospecção meio automatizada. Então eu recebi um monte de mensagem de gente perguntando que sistema é esse? Não tem sistema, eu montei, não tem sistema. É o WhatsApp, um programa que manda mensagem em massa que você tem na internet. O problema não é o sistema, o problema não é a ferramenta. O esquema para dar certo é o tipo de mensagem que você vai mandar. Isso é treinamento, isso é formação, isso é experiência com PNL. Senão não vai ter, senão não adianta nada, entendeu? Não adianta você mandar 500 mil mensagens erradas. É aquela coisa, você vai fazer errado, uma faz errado 500, não é bem por aí.
Então, isso sim, então essa formação, conversar com os vendedores, sentar, falar, ó, esse caso aqui aconteceu por causa disso, esse caso aqui aconteceu por causa daquilo, e é um aprendizado eterno. Eu tô aprendendo todos os dias aqui, é brincadeira, coisas absurdas, entendeu? Você como treinador, você como consultor do outro lado, você às vezes tem uma visão de chegar e fazer alguma coisa quando você está do outro lado aqui, a coisa ela... A gente entende mais quando a pessoa vem fazer a consultoria, porque você sabe o que ela está falando. E realmente você, às vezes, tem que ser humilde e dizer o seguinte, é verdade, se eu estivesse no lugar dele, eu falaria a mesma coisa. E por que eu não estou fazendo? Então, tem que ter essa congruência, Só que, quando você está gerenciando, e vocês que são gerentes sabem bem disso, existem outras atribuições. E aí você acaba sucumbindo à questão de treinamento. Mas o treinamento de vendas, ele é eficaz quando você treina as pessoas nas situações exatas. Aconteceu isso? Então tá, então coloca lá, expõe isso aqui, ó. Como a gente vai fazer para isso não acontecer mais? Assim, assado. Ensina, deixa que as pessoas entendam os conceitos, que elas vão conseguir fazer. Se você entender o conceito, você consegue fazer. Não adianta você vai explicar o que é o ABS para um vendedor que não sabe o que é roda. Não dá. Então você tem que ter um fundamento, você tem que ter um pouco mais de paciência, você tem que ter um pouco mais de tudo. Então, assim, o conhecimento, ele é poder desde que você saiba passar. Muita gente não tem um conhecimento absurdo. Eu conheci professores com conhecimento absurdo, mas não tem didática para passar. Não consegue conversar, não consegue passar isso para um vendedor, para um gerente, não consegue para a própria equipe, entendeu? É sempre num tom de cobrança, é sempre num tom de ameaça, ou então num tom de soberba, ó, vou lá atender o cara, vou vender, olha, aprende como se faz. E a pessoa vai lá, vende, óbvio, né? Porque o gerente tem o poder da caneta, se ele quiser fazer, ele faz. Aí ele vendeu e falou, tá vendo como se faz? Não é assim, entendeu? As pessoas, elas têm que saber o que fazer. Tudo certo. Então você faz junto, coloca, explica dessa forma. Então isso a gente chama de didática. Você tem que ter uma didática. Com técnica, a gente chama de andragogia. O que é andragogia? Andragogia é o ensino do adulto. Muitos gerentes, muito diretor, muita gente que trabalha com vendas, que tem equipes, não são andragógicos. Eles não têm andragogia, nunca fizeram, não sabem nem o que é andragogia. Então, andragogia é o ensino de um adulto. Como é que você vai pegar um vendedor que tem 30 anos de casa, tá vendendo pouco, e a menina que entrou agora do acessório tá vendendo mais que ele? Como que você explica? Como é que você vai mudar a cabeça dele? Falando para ele que tudo que ele aprendeu de venda na vida toda é para ele deletar, e você que tá treinando, você vai lá e vai botar coisas novas na cabeça dele? Não vai acontecer. Então aí que entra a andragogia. Você vai usar a experiência dele a favor dele. Normal, tranquilo, entendeu? Eu já passei uma vez na Honda em São Paulo, numa concessionária Honda grande. A vendedora falou pra mim, André, eu tenho 25 anos de casa, aquela moça acessório tem 2 meses, ela tá vendendo mais que eu. O que ela tá fazendo? Num tom irônico comigo. E eu falei, bom, primeiro que você deve ter uma carteira de cliente de 20 anos e não tá usando. É um ponto. Porque, gente, é matemático. O produto que mais se vende é o que mais se oferece. Você tem que prospectar, você tem que buscar um cliente novo, você tem que fazer. Não adianta você ficar esperando a coisa acontecer, mesmo que você tenha carteira. Hoje, você tem uma loja em cada esquina, você tem essas chinesas, você tem os carros elétricos, você tem tudo, é muita opção. E as pessoas estão ali. Se você acha que você é um vendedor de 20, 30 anos de casa, 40 anos de casa, que você vai viver da sua carteira sem fazer nada, sem abrir, sem mandar uma mensagem, fazer uma bagaça, esquece, velhinho. Só falta... Você é Walking Dead, só falta jogar no chão, porque não levanta mais. Então, o treinamento de vendas, ele é eficaz sim, ele funciona sim, desde que esteja feito mediante aos gaps. Identificou o gap, treina aquilo. Identificou aquilo, treina aquilo. Porque se a pessoa, ela tá bem, não adianta você querer falar com que ela tá... Pô, a pessoa tem de lead bem pra cacete. Pra que você vai treinar ela no lead? Ela tá atendendo o lead, ela tá convertendo, entendeu? Então a gente precisa achar os pontos neurálgicos pra gente poder fazer. E treinamento de venda sempre funcionou e vai funcionar desde que bem feito, tá bom? Gente, um abraço apertado, fique com Deus. Semana, nós estamos na quarta-feira, mês começando, vamos pras cabeças. Vai começar um período que eu não gosto, que é carnaval, bagulho chato, mas atrapalha a venda. É muito chato, mas beleza. Vamos que vamos. Show, um abraço, tchau. Desliga a bagaça aqui.